de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, com oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. você não sabe a letra dessa música, eu aconselho que você feche o teu olho e escute e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprir na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Oh, vai chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Oh, vai chover, Senhor, atende o teu povo que clama, que anseia por ver em teu braço
agindo com poder e graça em nossa nação. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes dos frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor. Que nos dias passados vocês estiveram juntos nos diversos encontros, mas eu junto com Marquinha e mais duas famílias, nós saímos para passar uns dias de férias, minhas férias do banco, e aí eu tenho que associar com algum descanso junto com a igreja, e aí eu passei essas 2 semanas fora. Queria dar graças a Deus pelo tempo, pelo cuidado do Senhor, pela proteção do Senhor na ida e na volta. Nós viajamos para os Estados Unidos, tivemos a oportunidade de ver o Ci. Um abraço aqui para todos os irmãos do Ci, Cátia e Davi, Michele, aqueles que conhecem. E nos expomos a muitas situações que não são tão previsíveis quanto as nossas do dia a dia. E eu queria dizer para vocês que Deus cuida de nós. E no desconhecido fica mais claro ainda. Nós chegamos bem, mas tivemos uma situação completamente fora do nosso controle, completamente, e Deus nos guardou. Nós tivemos um problema simples de um pneu furado, mas o carro não tinha step nem macaco. E não tinha uma assistência que viesse nos assistir, mesmo que a gente tivesse isso previsto. Mas de 11 da noite até 3 da manhã, que foi o tempo que nós passamos nesse problema, Deus mandou 4 policiais da cidade que fizeram o que não se faz normalmente. Entraram debaixo do carro, consertaram o pneu, nos levaram junto até um posto, encheu o pneu e esperou que a gente saísse, porque o lugar não era seguro. Então, se eu for contar os detalhes, eu vou precisar de muito tempo, mas eu quero só ilustrar com isso como Deus cuida. Depois a gente passa, né, a gente olha para trás e diz, gente, como foi aquilo? E a gente vai dizer para os irmãos, rapaz, a polícia daqui é muito melhor do que a do Brasil. A polícia daqui não faz isso que fez, não. Isso aí é um upgrade que vocês tiveram que não existe. Mas depois eu conto os detalhes aí, particularmente quando for oportuno. Mas Deus nos trouxe de volta em paz e nós aproveitamos e cumprimos aquele propósito de fazer essa viagem e ter um tempo de descanso, de lazer, de recreação, e tivemos a oportunidade também de servir o Senhor. Até ontem, hoje eu não fiz ainda, até ontem eu tenho um contato com um motorista de Uber que nos levou de um canto para outro, e enquanto ele escutava uma música, eu disse, rapaz, que música é essa? Ele achou que estava incomodando, eu já sabia qual era a música. Ele disse, eu posso baixar para o senhor? Eu disse, não, pode deixar. Era uma música cristã. E testemunhei para esse rapaz na ida, na volta, ele nos trouxe até o aeroporto. E aqui em Natal, falando com ele mantendo aquela confissão de que precisa voltar e vai voltar para Deus. Então, em todo tempo, em toda hora, em todo lugar, nós podemos ser úteis ao Senhor. E nesse sentido, para ninguém existem umas férias. Estamos sempre disponíveis e a serviço das coisas que Deus tem para nós. Foram 15 dias e certamente muitos detalhes que não cabe aqui trazer todos, mas tem muitas outras experiências de bênção de Deus nisso. Dou glória ao Senhor por isso. E enquanto estava dessa viagem, a gente acompanhava os irmãos, vendo a manutenção dos encontros, a insistência em estarmos juntos naqueles vários momentos planejados, e isso também nos deixa em paz, porque essa obra
é uma obra que o Senhor tem aqui, e eu quero dizer isso a você, aqui é o lugar que você tem escolhido servir a Deus. Se você estiver aqui sem esse entendimento, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Esse é o lugar que você tem para servir a Deus junto com outros irmãos. Então, cada dia que passa, nós temos as oportunidades nossas de servirmos a Deus. E eu sei que nesse sentido, vocês estiveram servindo aí nessas 2 semanas passadas. Amém? Queria que você ficasse atento a esse tempo agora. Nós temos, são 15 para 11, nós temos tempo suficiente para conversar, abrir a palavra aqui. Mas se você não se concentrar nisso, você vai ficar disperso aí com o calor, com as crianças, com o saguinho que vai começar a fazer barulho por aí. Um dia desse eles vieram até por aqui, não tem? E aí todo mundo fica olhando, vai cair na cabeça de quem? Né? Não cai não, só cai aquele da casa de Pium, que está habituado a pular no colo das pessoas, porque ele é criado dentro de casa. E ele pula mesmo e o susto é grande. Mas fica ligado, amém? Vamos orar por esse momento particular? Deus amado e bendito, nós estamos aqui, Senhor, com uma oportunidade de cumprir muitas coisas. Termos comunhão com os irmãos, comunhão contigo como igreja, de abrir a Tua palavra, de lermos, de ouvirmos, de orarmos, de confessarmos. São muitas as oportunidades. Que Teu Espírito Santo nos guie em todas elas. Que, Senhor, faça sentido à minha mente, ao meu coração, o estar sentado, estar aqui nesse local. Que tudo faça sentido, que haja uma razão para cada coisa, Deus. E que assim, Senhor, nós já Te agradecemos pela bênção de sermos aqui em tudo instruído, cuidado, encaminhados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Fevereiro, 12 de fevereiro, salvo engano meu, nós começamos uma leitura da carta de 1 Coríntios e não avançamos, porque foi uma coisa, depois outra e depois de outra mais uma, e fomos ficando aí esperando a oportunidade. Eu queria retomar isso porque tenho o desejo, mas tudo na dependência de Deus, de até o meio do ano, que já se aproxima com força aí, a gente investir tempo na compreensão da mensagem de Deus através dessa carta. Eu botei aqui alguns slides, acho que dá para ver. Não sei se precisa de mudar um pouquinho para um lado e para o outro. Cassiano, consegue ver? Mais ou menos? Se ajustar, né? Consegue. Então, é melhor, já percebi que é melhor você ajustar o pescoço do que ajustar a televisão para cada pescoço. Não vai dar certo. Então, você vira para um lado, vira para o outro. Tá. Carta de 1 aos Coríntios. Você imagine o que é viver numa cidade, nos dias de hoje, e essa cidade está rodeada de uma história de milênios, 2000 anos pelo menos. Nós sabemos que muita gente do mundo todo vem na nossa cidade só para ver esses episódios. Dá uma olhadinha nesse slide se for claro para você. Eu vou tentar indicar aqui, certo? Isso aqui, ó, é uma cidade moderna. São casas, alguém mora. E aqui, ó, é uma construção do tempo de Paulo. Então, entre essa construção e essa vizinha, tem 2000 e tantos anos de história. E as pessoas saem do mundo e vão a esses lugares para construir aí uma memória mais assim, real, olhando aquele espaço, lendo o texto da Bíblia, imaginando que aqui Paulo andava e conversava com o povo de Corinto. Na nossa região aqui não tem disso, né? A gente olha para um lado, tudo é coisa dos nossos dias. Mas nesse lugar e em outros lugares, é muito interessante ver isso. Você imaginar que o que nós vamos abrir agora para ler acontecia nesses ambientes aqui. Passa, por favor. Eu falei, eu estou me reportando agora lá no começo, esse aqui é a região de Corinto, da Grécia, né, que tinha Corinto, Atenas, que aparece um pouquinho de Atenas, que eles tinham um estreito pedaço de terra que separava aqui o país, e quem andava de barco, que era muito comum naquela época, era o maior meio de transporte que tinha, se ele tivesse aqui, se você acompanhar com o meu dedo, ele fazia isso aqui, ó.
para passar para o outro lado. Eram dias e dias e dias de viagem. E há milênios começou a ser construído um canal de Corinto, que simplesmente iria romper esse pedacinho de terra e permitir que o barco daqui passasse para cá. Olha só, isso aqui é nos dias de hoje. Você já deve ter ouvido falar de uma coisa mais próxima de nós, chamado Canal de Panamá, que liga o Atlântico ao Pacífico, lá na América Central. Esse canal foi construído. Ó. Isso aqui era o pedaço de terra que naquela época de Paulo era impossível você imaginar fazer de outro jeito que não fosse fazendo todo esse, lá em Macau diz arrudeio, não sei como é que você faz na sua cidade. Todo esse arrudeio aqui para chegar aqui, esse canal foi construído e existe até hoje. Existe hoje, né, propriamente dito. Diga aí, dona Bárbara, passa aí essa imagem. Muito bem. Vamos aí para os nosso propósito de hoje. Eu compartilhei com vocês alguns assuntos que estão presentes na Carta de Corinto, que nós queremos estudar. São assuntos relevantes, está na palavra, já é, mas muito contextualizado com a nosso dia a dia de hoje. Vamos ver se a gente consegue lembrar, puxando só pela memória, o que é que nós encontramos no livro de Corinto, que a gente pode trazer e fazer aqui junto com a igreja um tempo de estudo. Vamos lembrar algum tema, alguma ocasião que você acha importante. Quem consegue? O amor é um dos temas. É no livro de 1 Coríntios que tem o texto de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. O amor nunca vai estar fora de moda. Nós precisamos aprender e viver esse assunto. Diga um outro, rapidinho. Unidade, está escrito lá, nós vamos inclusive ver um pouco disso hoje. Diga um outro. Comunhão, a Bíblia, Coríntios fala sobre comunhão quando fala sobre um corpo. 1 Coríntios 12. Os dons, também 1 Coríntios 12, 13 e 14. O Coríntios 13, que é o amor, fala do dom maior, do dom supremo, e aí junta essas duas ideias. Um outro, rapidinho. Disciplina, no caso, disciplina bíblica, eclesiástica na igreja. Todo pai e mãe deve disciplinar seu filho, deve criá-lo na demonstração do Senhor, mas a igreja tem como parte dos seus papéis corrigir, disciplinar, trazer sobre a vida dos irmãos o estabelecimento de limites, de mudança, de correção. Está na palavra, está em Coríntios capítulo 5. Casamento, família, 1 Coríntios capítulo 7. Está falando coisas lá maravilhosas. Falando de casamento, abrindo aqui um parênteses, semana que vem nós teremos um encontro de casais. Não sei exatamente qual é o hotel, porque as coberturas estão todas lotadas esses dias. Mas a gente vai achar um localzinho, e aí, segunda-feira, amanhã, a gente já vai estar com esse localzinho divulgado. Um outro assunto para terminar, só mais um. Dandara está contando nos dedos. Pode escolher qualquer um, Dandara. Fundamento. A Bíblia fala, Coríntios fala sobre fundamento que precisa ser lançado e não pode ser lançado um outro, senão esse que é Jesus. E sobre fundamento é onde se edifica, se constrói. Cada um construa o que quiser, mas cuidado, porque o que se constrói será um dia posto em prova. E aquilo que foi construído, se foi palha, feno ou madeira, o que acontece com essa construção? Passado o fogo, fica nada. E o fundamento? Permanece lá. E nós somos salvos como que? Pelo fundamento. Irmãos, esses são alguns assuntos, não sei se a gente vai falar deles, de todos eles, ou de outros que existem, mas esses são aqueles que são assim, mais facilmente lembrados. Queria chamar a sua atenção para o início de Coríntios, capítulo 1. Queria que você fosse lá comigo. Todos esses assuntos estudados, lidos, meditados, eles precisam assumir um papel, anote isso, viu? Precisa assumir um papel transformador em nossas vidas. Vou ver se você consegue fazer a diferença. Existe a possibilidade de nós estudarmos, e nesse processo de ler, de estudar a palavra, nós temos um processo de sermos informados.
nós passamos a ter aquela informação, sabemos aqui na nossa mente a respeito disso. Como nós falamos aqui, vários assuntos. Mas nós precisamos fazer com que todos os temas da palavra, eles sejam transformadores. A ideia da palavra é nos trazer uma forma de ser que é de Deus, que vai nos ordenar, e a partir daí nós vamos sendo aperfeiçoados nessa, a Bíblia chama de nova maneira de viver. Então, ó, diz comigo isso. Todo ensino precisa ser transformador. Tem uma frase dos irmãos de muito tempo que diz: a cada revelação, uma ação. Você pode dizer isso? A cada revelação, uma ação. Vamos dizer isso de forma bem simples. A Bíblia diz para não mentir. Dandara, o que é que você tem que fazer? Não mentir. É fácil quando a gente faz bem pontual. A Bíblia diz sobre não matar. Bárbara, você vai fazer o quê? Não matar. Mas imagine que sobre esses diversos assuntos, a Bíblia traga as informações que eu preciso então ter uma reação a ela. Amém? Amém? 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3. Vamos aqui rapidinho dar uma passeada nisso. Versículo 12 e versículo 3, 4. 1 Coríntios 12, rapidinho diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está comigo? 1 Coríntios 1, 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós. Imagine esse grupo aqui, cada um desse grupo dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Isso aqui é o assunto chamado unidade. Paulo começa a tratar do versículo 10 um problema na igreja de Corinto, que era a divisão. Eu já falei sobre isso, eu estou puxando rapidinho para a gente chegar lá. Se você for no capítulo 3, versículo 4, você vai encontrar: quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quando eu leio esses dois textos, preste atenção a isso, eu estou dizendo que desde o capítulo 1 até o capítulo 3, o assunto maior é unidade, ou a falta de unidade. Irmãos, eu fiquei pensando na importância desse assunto. Preste atenção a isso. O mundo está como está hoje por falta de unidade. Olha a loucura do mundo. Ele está assim hoje por falta de unidade. Mas é uma coisa tão grande, é o mundo, Mas pense na sua casa. Quando a sua casa está bem, ela reflete unidade. Mas quando sua casa está tumultuada, agitada, sem paz, ela reflete a falta de unidade. A falta de unidade é uma coisa que traz o seu reflexo em todo tipo de agrupamento, de ajuntamento. Normalmente, nós andamos bem, sozinhos. Não tropeçamos, caminhamos, paramos, sentamos. Sabe por quê? Preste atenção, porque é muito simples. Porque você é o melhor, eu sou o melhor reflexo de unidade. Aqui só tem uma cabeça que manda e meu corpo todo obedece. Fora disso, é um processo doentio de uma pessoa que não controla aquilo que ele quer fazer. Conhece alguém assim? Eu conheci um pastor há muitos anos chamado Ricardo Bach. Ele era uma pessoa que tinha movimentos involuntários constante. Era um pastor que falava muito para os jovens e os jovens tinham que se concentrar, porque ele ficava aqui na frente desse jeito. Isso não é fora do normal? Porque aquela pessoa tem um processo doentio, onde a cabeça não consegue fazer todos os comandos para o corpo. Mas o normal, queridos, eu botar a mão quando eu quero, eu tirar quando eu quero, eu sentar quando eu quero. O meu corpo reflete essa unidade. Agora imagine se na sua casa for assim. Imagine se em todo lugar que você tivesse, esse governo viesse de um único lugar e estabelecesse uma única vontade. Você sabia que aonde Deus reina e governa é desse jeito? Nos céus houve uma rebelião um tempo, mas Deus governa e Deus expulsou o rebelde. No Éden houve uma rebelião um tempo, mas Deus governa
Deus expulsou o rebelde. Mas uma coisa que você talvez não tenha percebido é que a terra está em rebelião e Deus vai expulsar os rebeldes no tempo certo, numa hora certa, marcada por Ele. Porque todo lugar que tem o governo de Deus tem que ter unidade de Deus. Não pode haver um lugar onde Deus reina e outro faça a sua própria vontade. Esse princípio, se nós levarmos ele a efeito, ele abençoa todo lugar que tenha relacionamentos. Abençoa muito a igreja de Deus. Aqui, onde Paulo estava tendo o trabalho de pastor para cuidar, ele estava com esse problema, com essa problemática. Uma igreja dividida, um dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eram 4 partidos, pelo menos. E essa igreja, se ela fosse manter isso desse jeito, ela não seria uma igreja abençoada. Então, quando o apóstolo Paulo chega e escreve essa carta, aí a gente entende, a informação de Paulo é para transformar Corinto, é para mudar Corinto, é para fazer diferente daquilo ali. A falta de unidade no meio da igreja de Deus, e aí você leva para todos os outros contextos, precisa ser tratado de acordo com os princípios da palavra. Eu vou deixando aqui palavras que possam ser abençoadoras nesse sentido. Numa casa, o pai, aquele homem que é cabeça de sua esposa, ele precisa nortear dessa forma, amém? Esposa e filhos têm que se conduzir dessa forma, isso é unidade. Num país, a palavra fala de um governante e apresenta o modelo bíblico, todos devem se submeter a essa governança e orar para que ela governe bem. O que é que diz? Para que venham dias tranquilos, para que você goze dos frutos disso. Nós estamos em Corinto, esse é o problema, é a falta de unidade, e eu quero aqui lembrar rapidamente para vocês o que é unidade. Como é que a gente define unidade? Pelo menos 4 tipos de unidade, rapidinho eu falei para vocês da última vez. A unidade de estar juntos, isso aqui é unidade. Estamos todos juntos na mesma varanda, é unidade. Estamos todos juntos na casa de Marcelo e Marta, é unidade. É um tipo de unidade, é uma unidade muito exterior, é muito da foto, do retrato, de bater o momento. Se a gente bater uma foto aqui e perpetuar ela, a gente vai dizer, rapaz, que coisa linda, todo mundo sentadinho, naquele, olhando para cá, né? Mas isso não está medindo nossos corações, não está levando em conta nossos pensamentos, mas é um tipo de unidade. E Deus se agrada dela. É um nível de unidade que é esperado. Porque se a gente for pensar numa unidade mais profunda, sem as mais simples, você vai ver que não vai existir. Quão bom e quão agradável é ver os irmãos juntos, em união. Pronto, esse tipo de reunião aqui. Um outro tipo de unidade, os outros 2 estão no livro de Efésios. Fala sobre unidade de fé e unidade de espírito. E eu lembro de ter dito isso para vocês e eu queria que vocês anotassem. Eu anotei isso não, né, Bíblia? Anotei não. É passado. É isso não, pode deixar aí. Isso que eu estou falando é da nosso encontro passado. O que é unidade de fé? Tá, explica aí para mim o que é unidade de fé. O que lhe vem à mente? É o que nós cremos, crer numa mesma coisa. Eu quero que você anote, se você quiser, a unidade de fé é uma unidade que se desenvolve. É uma unidade que se conquista. É o que diz em Efésios, até que todos cheguemos à plena estatura de fé. Aquela unidade que espera-se que todos nós cheguemos, essa é a expectativa de Deus, ela é um processo. Ninguém pode exigir que todos nós tenhamos o mesmo entendimento num momento de tempo. Aqui e agora, por exemplo, aqui e agora. Nós não temos unidade de fé. Não é que não queiramos, é que não alcançamos ainda. Agora, todos nós devemos estar nesse processo de ir na direção da unidade de fé, de alcançar a unidade de fé. Cada dia que convivemos juntos, que afinamos ali as nossas crenças, que nos exortamos mutuamente, nós vamos desenvolvendo isso. Unidade de fé, a frase que segue é um processo. Precisa ser um alvo para ser alcançado. Não pode ser algo que eu diga assim, não tem valor, não tenho nem interesse. Você pensa no que você quiser pensar, eu penso no que eu quiser pensar. Você crê do jeito que você quiser crer, eu creio do jeito que eu quero crer. Isso está errado. Essa pessoa nunca vai alcançar o padrão de Deus, que é sermos
termos a mesma fé. Mas nós não podemos exigir que isso seja pronto num momento único. Mas nós podemos esperar que todos estejam buscando isso, crescendo nessa direção. O que acontece se passado um tempo, muitos ainda não forem mestres, não tiverem alcançado? Bom, dependendo do tempo, está reprovado, acabou, foi engano, não dá certo. Ou não é o contrário que diz Hebreus? Voltemos de novo aos fundamentos, lançando de novo, porque você já devia saber, mas você não sabe, paciência, vamos de novo aqui e compreender isso. Mas, irmãos, eu queria te animar, preste atenção a isso. Esse esforço tem que ser pessoal, para desenvolver a sua salvação. Eu gosto de ficar pensando, escrevendo, tem um negocinho chamado Programa de Desenvolvimento Individual. Isso tem muito nas empresas. As empresas querem que seus funcionários, elas se desenvolvam, cresçam. A empresa que eu trabalho tem uma universidade, uma das melhores universidades do mundo, virtual, chamada UniBB. Rapaz, o que tem de curso nessa universidade? É livre, eu posso fazer, desde línguas a pós-graduação, eu posso fazer. Mas se eu não tiver motivação para fazer, eu tenho que fazer os que são exigidos. Eu tenho uma listinha de cursos que eu estou devendo, foi me dito sexta-feira, eu estou devendo 10 horas de curso. Eu tenho que correr e fazer, porque a minha empresa quer que eu me desenvolva. Não tem nada a ver com os outros. Eu preciso me desenvolver para estar lá, junto com os demais. Chama-se Programa de Desenvolvimento Individual. Você precisa desenvolver a sua fé, a sua salvação, as suas compreensões, o seu crescimento. Amém? Você entendeu isso? Pelo tempo decorrido, você devia estar onde? Então, você percebe que já devia estar mais na frente, corra atrás disso. Aí, queridos, as disciplinas nessa faculdade de Deus são bem simples. E o melhor, né? O nosso grande reitor, ele é o mais interessado que eu me gradue, que eu cresça. Ele vai me buscar, ele vai me animar, vai tirar dificuldades, vai me ajudar. Mas eu preciso crescer. Amém? Todos nós nascemos criança no reino de Deus. Todos nós. E nós precisamos desenvolver a nossa fé. E crescer até a estatura de Cristo. Essa é a unidade de quê? Unidade de... Ela não é pronta, ela se desenvolve. Com o passar do tempo, nós vamos crescendo, 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 crescendo. E aí eu estou aqui, e os irmãos estão chegando, e nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos, unidade de fé. Começamos a crer, unidade de fé. Eu vou dizer para um cara aqui que não tinha unidade de fé com os outros. Certo dia, os irmãos chegaram e disseram: Tomé, Jesus ressuscitou. Ele disse: Não creio. Aqui vai um parênteses, tá, querido? Está escutando? Não falta o culto. Não falta o grupo caseiro. Não falta o encontro. Porque a unidade, ela se constrói nesse processo de estarmos juntos. Faz um mês que você não chega lá. Faz um mês que você nem entende o que os irmãos estão labutando ali. Que os irmãos estão se esforçando. Que os irmãos estão buscando. Aí os irmãos estão buscando. Comece a entender, comece a crescer. Os irmãos estão lá, tirando as suas dúvidas, crescendo, amadurecendo. Mas eu não fui um, não fui outro, não fui outro, não fui outro. Eu tinha isso, tinha aquilo outro, aconteceu isso. Quando eu chego, meu amigo, os irmãos estão ali pegando fogo e eu aqui sem entender. Aí Tomé disse: Eu não creio. Esse negócio de ressurreição, gente, meu pai era saduceu, minha mãe saducia, eu não sei. Aí Jesus chega e diz: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui e não seja incrédulo. Tomé nem ousou botar a mão, mas disse: Senhor, me perdoa. Ali Tomé teve unidade de fé, passou a crer também. Você está entendendo? Tem certos aspectos da palavra que eu não creio como o outro irmão crê. Aí eu preciso daquele encontro com Jesus para crer naquilo. Os 10, né? Os 10 podiam ficar dizendo: Tomé, tu tem que crer. Não adianta. A fé vem pelo Senhor. Mas eu preciso chegar para ter essa unidade de fé. A palavra tem um grupo, um conteúdo de princípios, de ensinos, que eu preciso entender todo ele. Você consegue falar de ressurreição, por exemplo? Você consegue explicar para uma pessoa que Jesus ressuscitou? Eu sou confuso nisso, eu não entendo isso.
Então, meu irmão, você precisa crer nisso. Mas ressuscitou mesmo assim, corpo, cabelo, tudo. Você precisa crer nisso, você precisa ir para as Escrituras. Assisti um filme com o Marquinhos essa semana, e a menina incrédula, ela ouviu a leitura de Colossenses, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, e dizia que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos. Quando eu vi aquela cena, aí passou para outra, eu disse para a Marta, ela vai no cemitério. Aí passou mais 2 cenas, estava ela cavando um túmulo, porque tinha alguém que ela conhecia e que ela sabia, se aquilo fosse verdade, Jesus tivesse voltado, os mortos primeiro, aquele túmulo estava vazio. Quando ela abre o caixão, só tinha um colarzinho que a pessoa que estava sepultada usava. Aí ela passou a crer, como aqueles que estavam dizendo crer. Eu preciso crer, preciso desenvolver a minha fé. Amém? Chama-se unidade de fé. Eu não posso exigir que o outro pense como eu penso, mas eu posso esperar que ele pense como eu penso, ou eu penso como ele pense, e nós pensemos juntos como Deus quer. Eu tenho que ter paciência nisso, você está me entendendo? Eu não posso exigir do outro. Agora eu posso até trazer um apertozinho assim, rapaz, pelo tempo decorrido, tu devia ser, porque a palavra faz isso, né? Tu devia ser mestre já, rapaz. Eu já contei a história do mestre, já vi. Uma vez eu chamei um pintor para pintar lá em casa, o nome dele era Pedro. Aí eu não lembrava, quando eu comecei a contar, ele já contou 1000 vezes. Cada coisa que eu dizia para Pedro, ele disse, eu sou mestre nisso. Eu sou mestre nisso. Aí eu disse, Pedro, aí eu queria aplicar liquidrilho na parede. Aí ele olhou para mim e disse, doutor, nisso eu não sou mestre não. Sabia nem o que era liquidrilho. Ele tinha que saber o que era liquidrilho para aprender aquilo. Unidade de fé, eu posso crescer e desenvolver ela. Amém? Todos nós devemos desejar, almejar, ser igual a quem? Ao meu líder do grupo caseiro. Todo mundo deve olhar para ele e dizer, eu quero ser como Eli, rapaz, aquele jeito dele das coisas. Não, do pastor, o pastor. Efésios capítulo 4 diz que nós devemos alcançar a estatura de varão perfeito. Qual é o nome dele? Jesus. Esse é meu alvo de fé. É crescer em tudo até ser semelhante a ele. Esse é o processo de todos nós. E aí eu vou terminar essa partezinha dizendo de novo isso. Tenha o seu PDI, tenha o seu programa de desenvolvimento, sua leitura, sua oração, sua comunhão, o seu trato da sua vida com seus irmãos. É isso que vai lhe dar crescimento, vai desenvolver a sua fé. Qual é a outra unidade? Rapidinho. Ainda em Efésios. É a unidade de espírito. A de fé, essa que a gente falou agora. A próxima unidade de espírito. Qual a diferença? A unidade de espírito é aquela que a gente nasce com ela. A gente não pode acrescentar nada a ela. Por exemplo, um só Senhor. Pode ser diferente? Eu nasci com ele. Uma só fé. Nasci com ela. Um só batismo. Nasci com ele. Então, quando a palavra vai me mostrando o que eu tenho do meu encontro, o fruto do meu encontro com o Senhor, todos tiveram no mesmo momento que se converteram. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só salvação. É comum a todos. Não precisa esperar 6 meses. É tudo ali. Recebemos tudo junto e ninguém recebeu mais do que o outro. Chama-se unidade de espírito. Todos têm. Se não tiver, não é irmão. Se não tiver, não é da família. Se não tiver, não é convertido. Se não tiver, não faz parte do povo de Deus. Essa unidade, presta atenção, queridos, eu não desenvolvo ela. Ela não tem o que crescer. Mas é a unidade mais importante. E a Bíblia diz que eu tenho que preservar. A palavra me manda preservar a unidade. Ela foi dada por Deus e eu não posso romper. Eu não posso fazer com que essa unidade seja perdida. Paulo, preste atenção. Ele não diria, os de Pedro para a rua tal, os de Paulo para tal lugar, os de Apolo para tal lugar. Vamos separar aqui de acordo com a nossa unidade de fé. Você crê desse jeito, vai para lá. Você crê desse jeito, vai para lá. Você crê desse jeito, vai para ali.
Isso não está na Bíblia em canto nenhum. Os irmãos estavam juntos pensando diferente, exortados a pensar igual, exortados a tratar suas vidas para que tivesse a compreensão igual à de Cristo. Aqui tem uma coisa chamada intervalo de tempo. Alguns querem ver isso acontecer em... Eu chego lá, falo, ele vai entender, mudou. A Bíblia não fala sobre isso. Pelo contrário, a Bíblia fala de coisas até muito pesadas que estão ali, sendo convividas. Por quê? Porque eu não posso separar o corpo de Cristo. Eu não posso romper com a unidade de espírito. Essa unidade, ela precisa ser preservada. Por quem? Quem deve preservar a unidade de espírito? Nós. Todos nós devemos ter essa compreensão. Vamos imaginar que isso aqui seja só uma família. Uma família grande, daquelas do interior, que o cara tinha 20 filhos e tal. Qual é o desejo desse pai e dessa mãe? Que estejam todos juntos. Porque nunca serão de uma outra família. Porque nunca terão um outro pai. Porque nunca terão uma outra mãe. Porque nunca terão uma outra dispensa. Sempre virada ali. Então as coisas que Deus nos deu, que são nossas, dado, que nós não merecíamos, foi graça, foi misericórdia de Deus, Ele deu igualmente a todos, não pode ser separado nem dividido. Nessa matéria, nós somos reprovados. Se você olhar para a comunidade cristã, nós somos reprovados. Mas eu não posso mudar, eu não posso mudar 2000 anos de história. Mas eu posso mudar o meu dia de hoje, eu posso mudar o meu dia de amanhã, daquilo que eu faço, as minhas ações. Então a unidade de espírito, não sou eu que digo, é a palavra, ela precisa ser preservada. Vamos dizer outros sinônimos mais conhecidos. Ela precisa ser mantida. Eu preciso manter a unidade de espírito. Irmãos, nós acreditamos nisso piamente em outros contextos. Piamente nós acreditamos nisso, por exemplo, no casamento, quando dizemos que o casamento é indissolúvel. Quando um homem se aparta de sua mulher, vai para outro lugar, a gente diz para essa mulher ou diz para esse homem, você fica aí aguardando que um dia sua mulher se arrependa, seu marido se arrependa e volta. Não é assim que a gente diz? Por quê? Porque a gente acredita que foram feitos uma só carne, amém? Acredita que nada pode separar, amém? Mas o corpo de Cristo a gente separa, e separa fácil. E não aceita nem a reconciliação, é divórcio batido, assinado, e cada um por seu lugar, porque adulterou? Não, porque pensamos diferente, não temos a unidade de fé, e aí a gente se separa. Isso não está na palavra. Do jeito que temos paciência, às vezes uma vida toda, esperando a misericórdia de Deus, o agir de Deus, que traga arrependimento, que mude o coração, que faça essa pessoa pensar assim e assado, que chegue, que faça tudo de novo. A gente deve pensar sobre isso acerca da igreja. Chama-se unidade de fé. Essas últimas palavras que eu estou dizendo, você pode ver ela em João capítulo 17, que é a ideia da unidade, de sermos exatamente um. Sabe o que significa ser um? Na nossa língua tem uma expressão para o numeral, né? É isso aqui, né? Nós temos um matemático entre nós, não sei se nós temos mais de 2, mas um dia desse eu caio, que quase caiu para trás, falando com o Damião, e aí, teu curso é qual? Ele disse, eu sou formado em matemática, eu quase que caiu para trás. Porque matemático para mim é aquele cara que não ficou doido, então sabe de tudo, né? Damião, como é que a gente divide o numeral 1, se não for para aqueles números de vírgulas? Divide? Não, antes que ele diga que divide, não divide. É a menor expressão. Jesus disse, até que eles sejam um. Esse é o desejo do Pai. Esse é o modelo do Pai. Esse é o padrão do Pai. Seu. A unidade de fé, só para dizer essa frase que eu acho importante também. A unidade de espírito, nós nascemos com ela.
somos colocados na família. Não pedimos permissão, não pedimos a ninguém. Nós entramos naquela família, o Senhor nos colocou. Faço parte dela, unidade de espírito. A unidade de fé, ela vem sendo construída desde aí. Até que... Irmãos, quando Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele encontrou uma igreja de Corinto totalmente errada, equivocada sobre esse assunto, sobre outros também, sobre esse assunto. Então, o primeiro grande tratamento de Paulo com a igreja de Corinto foi exatamente sobre unidade. Foi exatamente sobre esse tema. E aí Paulo diz algumas coisas que queria aqui compartilhar com vocês. 1 Coríntios capítulo 3, de 1 até o 3, é o nosso texto, vai ser ruim de você ver, porque está ali. Mas a gente vem para cá. Ó. O que é que estava acontecendo em Corinto? Estava acontecendo em Corinto isso, partidarismo, divisão. Eu fiquei pensando, vê se você concorda comigo. Quem era Pedro? Pedro era o apóstolo que ficou junto com a igreja de Jerusalém. Era o apóstolo mais ligado à questão das tradições judaicas. Lembra que quando Paulo chegou lá em Antioquia, Pedro estava lá, aí Pedro comia, Pedro tinha uma atitude com os gentios, aí quando chegaram o pessoal de Jerusalém, Pedro foi saindo de fininho, aí Paulo fez uma repreensão. Como é que sendo tu, judeu, vive como gentios e tal? Porque Pedro tinha essa característica. Pedro, daquele grupo, dos três ali dito, Pedro era o cara que representava mais aquela igreja ligada às tradições de Jerusalém. Toda a igreja dessa ocasião, ela nascia de alguma forma entre os judeus. Todas as vezes que Paulo chegava numa cidade, ele ia primeiramente aonde? Numa sinagoga. Ele pregava primeiramente para os judeus. Era uma estratégia de Paulo. Se convertia muitos? Não, mas se convertia alguns. Esses alguns saíam com ele, ele ia pregar para os gentios. Logo essa igreja tinha judeus e gentios. Mas era a igreja, era o novo povo. Então, Pedro representava essa mentalidade, esses costumes, esses usos. Paulo representava o contrário. Era aquele apóstolo dos gentios. Foi aquele que levou a carta lá de Atos capítulo 15, debaixo do braço, para dizer, olha, foi liberado, vocês podem ter aqueles costumes, não tem que cumprir a lei de Moisés, só se preserve da imoralidade. Lembra disso? Paulo era o homem que representava essa liberdade maior de usos e costumes. Você está me entendendo? Quem era Apolo? De onde era Apolo? Apolo de onde? Quem acertar tem banho de lagoa. Apolo é chamado de Apolo de Alexandria. É assim que é falado dele. Sabe o que é Alexandria? Até hoje você pode pegar nos livros aí, o pessoal que estuda. Tinha a maior biblioteca do mundo na época. Era um centro cultural, de estudos, de filósofos. Apolo vem de lá. Então eu fiquei pensando, poxa, Pedro, o cara dos costumes judeus. Paulo, o cara mais livre, sem aquelas coisas mais amarradas dos judeus e dos gentios. E Apolo, o cara da cultura, o cara do estudo. Eram modelos diferentes. E as pessoas que estavam naquela grande igreja se identificavam mais com um do que com o outro. Com um do que com o outro. E fazia o que esses usos e costumes faziam? Separavam a igreja. Essa era a compreensão de Paulo. Mas isso passou, querido, preste atenção. Tinha uma família na igreja chamada família de Cloe. Passou um WhatsApp para Paulo. Disse, Paulo, o negócio aqui está assim, ó. Aí Paulo diz, eu tenho ouvido que entre vocês está desse jeito. Uns é de um jeito, outros é de outro. Essa era a problemática de Corinto, era o que estava acontecendo em Corinto. E aí Paulo vem para trazer as correções a isso. Eu quero que você se ligue, querido, porque o que nós vamos ver aqui agora é o que podemos ter guardado em nosso coração para toda situação ligada à unidade que houver entre nós, ou onde a gente tiver, que a gente possa cooperar, porque é o que a palavra está nos ensinando. Aí você deve examinar com carinho. Chamar sua atenção também para um povo daquela época chamado bereanos, que cada vez que eles escutavam a palavra, o que é que eles faziam? Iam para a Bíblia para ver se era daquele jeito. Aí você examina a palavra para ver se é desse jeito mesmo. Primeira unidade. Você pode colocar aí, dona Bárbara? Não sei se vai dar para você ver, porque pelo slide que eu fiz fica baixinho, mas a primeira coisa é a unidade ameaçada. A unidade vai estar sempre ameaçada, em risco, quando eu faço questão
dessas minhas ideias menores, dessas questões dos usos, dos costumes, dessas ideias, dessas formas de ser de igreja. Quando eu estou olhando muito mais para um líder do que para a palavra, quando eu olho muito mais para um modelo de igreja, para o que está nas Escrituras. Dá alguns exemplos, certo? Isso pode parecer exagero meu, mas existem muitos modelos de igreja espalhados. Muitos. Não são poucos não, são muitos. Então as pessoas se identificam com um tipo de modelo, esquecem de olhar para a palavra. Para não perder, para não ficar muito distante, você já deve ter ouvido assim, igreja do modelo dos 12. Já ouviu falar isso? Usa até a expressão modelo dos 12. É uma visão que veio por um irmão aqui, acho que da Colômbia, que trouxe para o Brasil, e aí espalhou no Brasil. Igreja da visão apostólica. É um outro tipo de mentalidade, de visão, e esse irmão segue um caminho por aí. Então, essas visões, esses entendimentos, essas compreensões de igreja estão espalhados, mas não estão distantes de nós, estão também próximos a nós. Por exemplo, a nossa maneira de comungar, você sabe como é? Assim, né? Aí alguns irmãos mais antigos entendem que nós temos uma maneira de comungar que não temos um prédio, que não temos um nome, que nos reunimos mais em casa. Não é assim? Certo ou errado? Mas você sabe quantas pessoas fazem isso? E não estão por aqui? E nem a gente está por lá? Aqui em Natal mesmo, tem outros irmãos que têm a mesma compreensão, aparentemente, mas não estão aqui, estão lá. Recife, que é uma cidade maior, tem não sei quantas desse tipo. Fortaleza, João Pessoa, por onde você vai? Então, a unidade é ameaçada por essa nossa maneira de preferir o modelo tal, a pessoa daquele líder, a maneira como aquele líder faz. Nós devemos ter muito temor a isso, queridos, porque vou dizer uma coisa que eu espero provar no final: a unidade da igreja é sagrada. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, vou seguir. Agora, quando eu saio do meu lugar e saio plantando essas compreensões diferentes, eu estou semeando algo que não me parece ser muito saudável para esse ponto tão vitalício da igreja. A igreja precisa ser a igreja precisa ser ela precisa ser uma. Então a unidade é ameaçada a partir do momento que eu procuro os modelos que me agradam e não olho a palavra, procuro a influência dos homens com quem eu mais me identifico e não olho a palavra, e eu digo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Aí a pergunta é: Cristo está dividido? A resposta é: não. Irmãos, eu não estou inventando isso. Examine você sua palavra, eu não estou inventando. Estou tirando daqui, estou lendo o que está aqui e estou sendo honesto com a verdade da palavra. E eu digo isso com tristeza porque isso fere a mim. Eu preciso perceber o quanto eu posso contribuir para isso que a palavra está dizendo para mim. Ela tem que ser transformadora para mim. Unidade preservada é o segundo ponto. Aí eu queria que a gente lesse alguns versos a mais. Esses aqui, eu sou de Paulo, de Apolo e de Cefas, é o texto de 1 Coríntios 1:12 e 3:4. Vamos ler aqui alguns pontos. 1 Coríntios 1:21. Primeiro Coríntios 1:21. Você pode abrir? Primeiro Coríntios 1:21. Todos nós fomos salvos por isso aqui, visto como
na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Todos nós somos salvos por esse evangelho, por essa palavra. Eu estava lá atrás, durante aquele último louvor, que dizia, logo eu, tão cego, imortal. E aí eu estava lembrando da minha vida, e como eu me converti ao Senhor, mas eu senti que atrás de mim estava Rubens e Iro. Eu conheço o testemunho de muitos de vocês, mas na hora que eu cantava, eu lembrava da vida deles, de onde eles saíram e de como eles se converteram. O que antes era loucura, eu fico imaginando a Íria que eu conheci antes, o Rubens que eu conheci antes, olhar para o Evangelho, isso é loucura esse negócio. Eles foram alcançados pela loucura desse Evangelho e os fez o que eles são hoje. Eu lembro quando eu estive na casa de Rubens para pregar para ele, entrei, né? Ele já me recebeu assim, mas preguei, falei, saí. Quando fechei a porta, ele pensou que eu tinha ido embora. Quando ele estava vindo para a porta, eu abri de novo a porta, dei de cara com ele, disse, mas você vai. Eu conheço a vida desses manos, como eu conheço de outros aqui, e sei como o Evangelho chegou com poder e trouxe você de onde estava e colocou nesse lugar. Irmãos, essa ação de Deus, ela é única, igual para todos, porque ninguém sairia do império das trevas, debaixo do poder de Satanás, ninguém seria feito filho de Deus, ninguém teria se transformado em nova criatura se não fosse o poder desse Evangelho que é único para todos. Todo verdadeiro filho de Deus passou por uma prova gigante de ser arrebatado das mãos do diabo. Isso é a unidade que tem que ser preservada. 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, quem são os que foram chamados? Tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós não temos nada acima disso aqui. Nada. Tudo fica abaixo. Judeu, grego, sábio, ignorante, escravo, livre. Lembra que ele vai fazendo todas essas colocações? A cruz de Cristo está aqui em cima. Nós somos salvos pela cruz de Cristo. Irmãos, nesse lugar aqui, todos são feitos iguais. Todos. Do pescador ao letrado. Do sacerdote ao prosélito. Chegaram em Cristo e se tornaram um. E nós devemos preservar isso. Versículo 27 e 29. Estou lendo só... Sabe o que é que eu estou lendo? Preste atenção, tá? Para que você entenda, para que faça sentido para você. Paulo denunciou o problema. 1 Coríntios 1 e 12. Aí ele sai falando. O que é que tem que vocês têm que entender isso. O versículo 1, 12 diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Tudo errado. Aí o que vai acontecer entre o versículo 12 em diante é Paulo mudando a cabeça, o entendimento. Você não é de Paulo, você não é de Apolo, você não é de Cefas, você é de Cristo, você foi buscado, você foi chamado, esse poder da salvação te trouxe para cá. É isso que ele está mudando da mente. Porque aquelas pessoas, infelizmente, estavam dando um valor totalmente equivocado aos homens, às pessoas, mesmo que fossem irmãos queridos. Perceba, olha aqui, Paulo estava falando contra ele. Digamos que esse grupinho aqui dos 5 estejam dizendo aqui entre nós, eu sou de Marcelo. Marcelo, deveria fazer o quê? Dar o maior gás para esse povo, né? São os meus eleitores aqui, se achar, né? Aí Paulo chega para aqueles que estavam dizendo, eu sou de Paulo. Paulo chega para eles, vocês são de Cristo. Foi Cristo que morreu por vocês, foi Cristo que foi crucificado, foi o poder de Cristo que trouxe. Ele desfaz aquela ideia errônea, até dos que estavam pensando em encher a bola de Paulo. Vocês não estão aqui por Marcelo, não estão aqui por Elci, não estão aqui por Ivan, por Lucinho, por Nélio, por Wilson, por Damião. Vocês estão aqui por quem?
Nós só vamos nos manter juntos se a gente mantiver isso claro, vivo. 1 Coríntios 27, 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quem são as coisas loucas do mundo? Marcelo Moura. As coisas loucas do mundo, está aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Nós temos que preservar isso que Deus fez. Isso que Deus fez em nossas vidas. Nos sentir ali pequenininho, dependente de Deus, com toda a honra e toda a glória a Ele, o tempo todo na presença dEle. Ele vai nos levar cada dia naquilo que for necessário. Somos de Deus, por Jesus, ninguém mais, nem qualquer instituição, mas só por Ele, nós nos gloriamos nele. Versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie em quem? Então é dessa forma, querido, nós podemos lutar para preservar aquilo que Deus fez por nós. Lutando para deixar de sermos crianças, que é o estado que nós nascemos, carnais, que é o estado que todo crente é, quando não está cheio do Espírito Santo, que tem a evidência de ciúmes, de contendas, que andam segundo os homens. Nós devemos buscar então andar segundo essa palavra de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse é um estado que qualquer um pode se encontrar e precisa sair dele, amadurecer, para poder ter a vida cristã, a vida em Cristo que o Senhor tem planejado para ele. Tem aqui outros versos, você depois pode pegar e anotar, mas não vamos ler todos. A unidade precisa ser preservada nestes termos. Nós precisamos nos identificar com Cristo, a obra que Cristo fez, e nós devemos lutar por preservar essa obra, porque ninguém fez, ninguém fará nada parecido com o que Deus em Cristo fez por nós. Terceiro ponto, a unidade destruída. 1 Coríntios 3, 22 a 23. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22 e 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, vós de Cristo e vós de Deus. A igreja de Deus é santuário de Deus. A igreja não pertence aos homens. Quinta-feira eu fiz uma pequena reflexão sobre o que somos. Nós não nos damos conta muitas vezes do que somos. E por não nos darmos conta, nós não vivemos adequadamente para refletir o que somos. Não sei quantos estavam lá em casa que podem lembrar, mas vamos dizer aqui algumas poucas coisas que somos. O que nós somos? Nós somos embaixadores de Cristo. Eu tenho que me comportar assim. O que mais? Eu sou uma nação da parte de Deus Santo. Eu sou sacerdote. Um povo escolhido.
Filhos, eu sou morada de Deus. A igreja é lugar da presença de Deus como morada. Templo do Espírito Santo. Nós somos noiva de Cristo. Cada palavrinha dessa merece pausar. Sobre noiva de Cristo, que eu acho uma das mais displicentemente negligenciada. Eu até brinquei com o Tati que eu acho que era a noiva, a ex-noiva mais recente lá no nosso meio naquela noite. Quando você está noiva, você se prepara para o casamento. André, tem quantos anos de casamento? Pronto, encontrei a substituta perfeita, Tati. E aí, André? Uma semana antes do casamento. Vestido, maquiagem, decoração não. Adereços, dia da noiva, cabelo, vestido, as damas, o local. Rapaz, é tanta coisa que a noiva e o noivo estão planejando para aquele encontro, não é assim? Você se dá conta que você é noiva de Cristo e que você tem um encontro? Você se dá conta da doutrina séria das noivas que não foram prudentes, que não se prepararam, que quando chegou o cortejo elas não entraram? Vocês se dão conta daquilo que somos como noiva de Cristo deveria influenciar como nós vivemos hoje? Nós não nos preparamos, nós não ansiamos, nós não desejamos, nós não sonhamos acordados com aquele dia de se encontrar com Jesus. Nós nem construímos o quadro em nossa mente, mas ele é real. Ontem eu estava aqui, ia ter um casamento, eu estava dando uma pequena ajuda para o noivo. Eu estava naquele lugar e o noivo tinha ido ali. O casamento ia ser, vocês não vão ver não, mas tem uma palhoça ali que quem está aqui dá para ver. Aquele noivo estava perdido, bichinho. Ele estava aqui sem saber onde ia ser o casamento. E Lemuel levou ele lá para mostrar para ele onde ia ser o casamento. Você está assim? Você tem ideia do que você é em Jesus? Mas são tantas coisas preciosas, valiosas, que nós devemos cultivar constantemente. Por exemplo, eu brinquei assim, nós somos família, né? Não é coisa de pentecostal, aquele negócio de diga, Pai do Senhor, irmão. Tem crente que não diz um negócio desse assim, mas não diz mesmo, porque isso é coisa da Assembleia de Deus. Você é irmão. Você é família de Deus. Aquela pessoa que está da sua frente, do jeito que é seu irmão. Você tem que cultivar isso. Amar, servir, cuidar, se importar, se doar. A gente não se dá conta. Sabe por quê? Porque a gente não se tomou da doutrina de que nós somos família de Deus. Aí a unidade corre o risco de ser destruída porque nós não sabemos o que somos. É desprezível, é descartável. É um irmão descartável porque eu não quero vê-lo, eu não quero estar com ele, mas é meu irmão, Deus o fez irmão. Deus ligou, me fez a mesma família. Então, se a gente compreender de verdade o que somos da parte de Deus, nós vamos poder olhar para essas realidades que estão aí constantemente presentes e ter uma atitude diferente em relação a isso. Cristo nunca perdeu de vista isso. Ele foi tentado. Cristo sabia que ele era um com o Pai, sim ou não? O diabo também sabia. E o diabo quis trabalhar nesse lugarzinho aí. O diabo quis mudar essa história eterna. O diabo quis fazer Deus Pai ser um e Deus Filho ser outro. O diabo quis fazer com que Deus Pai continuasse pensando lá e Deus Filho enveredasse por outro caminho aqui. E tentou, e propôs, e apresentou, e insinuou. E Deus Filho manteve a unidade com o Pai. Não foi assim, querido, do nada.
Eu sou um desde sempre serei, acabou. Ele preferiu ser um com o Pai. Ele se sujeitou ao Pai. Não existe unidade sem obediência e sujeição. Não existe. Eu não faço nada da minha vontade. Tudo aquilo que o Pai me dá, tudo aquilo que o Pai faz, eu faço. Faço toda a vontade do Pai, eu não tenho vontade. O Filho se exercitou em ser um com o Pai. Ele passou pela prova de ter a unidade divina destruída, comprometida, mas o Senhor não cedeu a ela. O que é que custou para Jesus isso? Não estou querendo espiritualizar demais, não. Mas o que foi que custou para Jesus isso? Só isso. Marinalva respondeu aqui na frente. Custou a vida dele. Preste atenção a isso, que ele me acompanha aqui, tá? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Essa oração revela o quê? A vontade de Jesus. Se for possível, esse momento é terrível. Eu sei o que me espera. Eu vou para aquela cruz, vou tomar todos os pecados, eu vou ser apartado do Senhor. Se for possível, passa de mim. Mas não seja feito como eu quero. O Senhor foi até a cruz e morreu. E sabe o que você costuma dizer? E eu também? Que Jesus morreu porque Mas Jesus morreu porque ele amou primeiro ao Pai. Aquela hora mostrou que ele foi para a cruz por amor ao Pai. Ele tomou a cruz por amor ao Pai e manifestou o seu amor por cada um de nós. Mas a unidade foi preservada pela sujeição de Jesus àquela autoridade. Não sei se você já leu isso na sua Bíblia, diz assim, ó, a mulher se sujeita ao marido, o marido se sujeita a Cristo e Cristo se sujeita ao... Unidade é isso. Nós não podemos ter unidade com 2 cabeças, com 3 cabeças, com 4 cabeças pensantes. O universo depende disso. A eternidade depende disso. Mas quem somos nós, em pleno bom fim, desse tamanho, para estar falando da eternidade? Isso é espiritual. Para onde nós vamos, só um reina. Para onde nós vamos, só um governa. E nós vamos chegar lá e vamos encontrar Jesus ao lado do Pai. Senhor, nos concede que nós nos sentemos um à tua direita e um à tua esquerda. Não sabes o que pedis. Sentar à minha direita e à minha esquerda. Como é que diz? Sentar à minha direita e à minha esquerda não me pertence, pertence ao Pai. É Ele, a vontade é dEle, é Ele que resolve, que decide. Toda a história mostra que tudo caminha para isso. Para que o Senhor se revele como estando no centro. Cada vez que a gente move isso, a gente destrói a unidade. Cada vez que a gente tira isso desse lugar, a gente compromete a unidade. Não há unidade na família sem submissão. Não há unidade na igreja sem submissão. Não há unidade no universo sem submissão. Quando você passa seus olhos, a sua imaginação, né, que vai mais longe, e olha para esse universo, ele é assim, porque ele está debaixo de uma autoridade. Toda verdade grande tem seus pequenos reflexos. Estou aqui falando com Dona Marta, a minha querida de muitos anos, mas se ela não cumprir essa coisa simples que é pedido a ela vai comprometer uma coisa santa chamada família.
Eu não posso exigir isso dela. Posso ensinar, posso falar, posso dar, mas ela é um exercício meu, a sujeição é pessoal. Primeiro Coríntios 3, 2, 23, lemos, a unidade foi revelada dessa forma em Cristo, na relação dele junto com o Pai. Queria fazer aqui algumas aplicações. Não sei se você consegue ver essa tela do lado aqui. Primeiro texto é Lucas capítulo 11, versículo 17. Está escrito aí, Lucas 11, 17. A gente pode ler o 14 para pegar esse contexto, mas é bem conhecido quando Jesus estava expulsando demônios e os fariseus, movidos de inveja, começaram a dizer que Jesus estava expulsando demônios pelo maioral dos demônios, Beelzebul. E aí Jesus traz um princípio. Primeiro, Lucas 11, 17 diz assim, eu vou ler o 14. De outra feita, Jesus expelindo um demônio que era mudo, aconteceu que ao sair o demônio, o mudo falou, as multidões se admiraram, mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. Sabendo ele, Jesus, o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Aí ele vai falar de algo que não tem nada a ver com a igreja, viu? Se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E aí vai falando, não existe esperança para uma casa dividida. Não existe esperança para uma igreja dividida. Quem disse isso foi Jesus. Toda casa dividida não prospera. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa muito triste, tá? Mas eu vou falar, está no meu coração, que o Senhor possa nos revelar isso. Eu já vi com esses olhos muitas situações. Eu me converti com 17 anos, tem 40 e poucos anos disso. Eu já vi irmãos juntos assim, divididos. Aí o peso da divisão é terrível, né? Porque você está dentro da mesma sala, sentindo aquele clima, aquela coisa assim, de um olhar para o outro com o olho atravessado, né? Então é melhor dividir do que estar assim, né? Aí um vai para um lado e outro vai para outro. Aí ninguém vai mais olhar com esse olho troncho. Mas a divisão está dentro do homem. O grupinho que sai para um lado e o grupinho que vem para o outro, logo vai ter raízes de divisão. Em Natal, teve igrejas que se dividiram pelos mais banais motivos. Tem uma igreja que se dividiu porque parte dos irmãos queriam ser maçom e outra parte não queria que houvesse maçonaria. Um que queria que houvesse maçom foi para um lado e outro que queria que não tivesse maçonaria foi para o outro. Dividiu, separou. O que é que acontece? Não é mais fácil se dividir assim para tirar os estresses, para tirar os conflitos, para tirar aquele olhar diferente com o irmão que é diferente? Mas isso não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é tratar a situação. O modelo de Deus é investir fé, perseverança, oração, para ver aquilo mudar. Porque quando nós trabalhamos em cima disso, nós estamos simplesmente fazendo com que a igreja de Deus não prospere. Porque a raiz da divisão está no coração do homem. Logo surgirá outros motivos de discordância e novas divisões. Outro motivo de discordância e novas divisões. É por isso que a igreja, todos os dias, ela tem essa capacidade. Não tem um negócio na ciência que a célula se divide e são duas, né? Como é o nome daquele lá? Fica aí, Dani. Como é o nome? Você ia falar, mas ele é doutor, viu? Mitose e meiose, né?
Você quebra a célula, são duas. Quebra, são duas. A igreja não tem esse poder. Cada vez que ela quebra, cada vez que ela divide, ela não leva tudo para se tornar uma igualzinha. João capítulo 17, versículo 21. Aí, Gabriel, já tem gente querendo encomendar a aula aí, tá? João 17, 21. A fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, a fim de que todos eles sejam um, assim como tu és, ó Pai, em mim. Eu não sei qual é o mover, a motivação do seu coração, mas eu vou te deixar aqui uma. Que o nosso mover seja por amor a Cristo, por amor a Deus. Nós não conseguimos a motivação que precisamos para nos manter em certas coisas. Tem algum casamento aqui entre nós que não tem suas dificuldades? Todo casamento tem suas lutas, suas necessidades de ajustes. E os que perseveram juntos são aqueles que têm encontrado motivos para permanecerem juntos. São as motivações. Você está me ouvindo? Eu estou casado há tantos anos. Eu tenho encontrado motivação para estar juntos, e vocês também. Nós precisamos encontrar motivação na Igreja de Cristo para fazer dela ser uma igreja. E essa motivação vem quando nós olhamos para Jesus. A motivação tem que sair de Jesus. Porque quando olhamos para Ele, nós percebemos que não podemos exigir nada, cobrar nada, somos devedores de tudo. Estamos ali por Ele, para fazer a vontade dEle. E aí nós seguimos em frente. E há esperança para a igreja que permanece assim. E façamos por amor a Deus. Efésios 4:13, nós precisamos ter pleno conhecimento, porque às vezes não conseguimos amar porque não temos conhecimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí eu digo para vocês a importância de conhecer. Quinta-feira nós voltamos para um texto da Bíblia que diz: errais por não conheceres. A falta de conhecimento de Deus, do plano dele, da vontade dele, é que nos faz errar. São duas coisas: eu preciso conhecer e preciso ter a disposição de seguir por aquele caminho, pagando o preço para isso. Então eu preciso conhecer a Deus, eu preciso crescer nessa maturidade, e aí eu vou ter motivação para me manter nessa condição. Lucas 11:17, todo reino dividido fica deserto. Aí eu quero dizer para você, querido, da importância de ter temor com o que eu faço com as coisas de Deus. Primeiro Coríntios 13:3, vamos ver se a gente termina com isso. Eu estou vendo aqui que eu não estou com esse versículo anotado, mas acho que a gente pode encontrar ele juntos aqui. Só um pouquinho. Três 16.
1 Coríntios 3, 16 e 17, a gente termina com esses 2 versos. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado, que sois vós, é sagrado. É aqui onde eu concluo, voltando lá para o início. Nós nunca olhamos para a igreja de Deus com esse olhar de que ela é sagrada para Deus. Que o Senhor Jesus orou por isso. Que ele orou e disse ao Pai: Pai, daqueles que me deste, eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição. Eu me santifiquei por eles. Estão todos aqui. Está aqui, Senhor. Se cumpre ali aquela parábola de Jesus voltando, dizendo para o Pai: está aqui aquilo que me destes. Preservados, mantidos, saudáveis. Nós somos esse santuário de Deus, sagrado para Deus. Nós não temos nenhuma liberdade de fazer menção de qualquer coisa que possa destruir o santuário de Deus. Todo o nosso esforço é para fazer com que esse santuário de Deus seja preservado, seja enriquecido, seja santificado, seja tornado cada dia mais agradável a Ele. Existem muitas doutrinas ligadas a isso, mas eu quero lhe responsabilizar por ser parte disso. Tanto da manutenção como da proteção. Se você mora numa casa, talvez ela possa ser parecida com o que eu vou lhe dizer. Nós precisamos cuidar daquela casa. Nós precisamos cuidar da limpeza dela. Tem alguns detalhes importantes. As camisas devem ficar num cabide, lá no lugar do guarda-roupa. A chave não pode ser jogada em qualquer canto da mesa. Os tênis não podem ser jogados na porta. Roupas íntimas não podem ser colocadas em qualquer lugar. A cozinha tem suas regras. Nós cuidamos daquele lugar com compromisso, se for um casal, se for uma família, de todos manterem aquele lugar da melhor maneira possível. Você já entrou na casa de alguém que é uma loucura? Eu não estou falando da sua. Estava falando com minha esposa, com Marquinha, outro dia, aí ela lembrou de um irmão que há muitos anos congregou conosco. Eu vou usar essa história mesmo sem dizer o nome, porque ele não está aqui entre nós há muitos anos, que a única coisa que a gente não via na sala era uma mesa, porque estava debaixo de tudo que tinha em cima da mesa. A nossa casa é o nosso lugar de morada, amém? A igreja é o lugar de morada de Deus, de Cristo, do Espírito dele. Nós precisamos zelar pela a condição que essa igreja tem. Olhe para a sua casa e aqui fica uma aplicação. A sua casa precisa ser higienizada, a sua casa precisa ser organizada, a sua casa precisa ser funcional, a sua casa precisa disso. Talvez você se acostumou com uma forma de ser que está tudo bem para você, mas qualquer pessoa que chegar ali vai ter um choque. Isso é pouco para dizer para vocês como Deus quer ver a igreja dele. Isso é pouco. Cada vez que termina um grupo caseiro, e quem vai lá em casa sabe que se o grupo caseiro for dentro de casa, tem uma mudança grande na sala. Mas se qualquer um de vocês estiver lá em casa, voltar meia hora depois, eu desafio você, meia hora depois, se aquela casa não vai estar do jeito que estava de tarde antes do encontro. Eu faço isso por quê? Porque eu quero ver a minha casa agradável à minha presença. Eu quero sentar no sofá e ter prazer de estar ali com tudo no seu lugarzinho. Você acha que quando Deus olha para esse lugar, Ele não tem algo parecido em se agradar?
porque é lugar dele, santuário dele. Não é coisas físicas no lugar, mas é a manifestação do coração dos seus filhos. Em Nazaré ele não fez milagre, quase nenhum, porque lá eles não criam. Deus não se agradou, Jesus não teve ali prazer. Nós somos responsáveis pela qualidade de vida espiritual que se tem aqui dentro. Murmuração, contenda, reclamação, falta de fé, fofoca. Aqui tem que haver glorificação a Deus, gratidão, manifestação de humildade, serviço, alegria, aceitar o outro, abençoar o outro, entender aonde o outro está e ajudá-lo cada dia mais na direção do altar da cruz. Aí Deus olha, se agrada, porque é lugar de morada dele. Se alguém destruir esse santuário de Deus, eu fiquei com esse versículo olhando para ele assim: Deus o destruirá. E aqui não está falando da minha vida pessoal. Minha vida pessoal fala lá em 1 Coríntios capítulo 6. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você? Unidade da igreja é uma doutrina básica na palavra. E todos nós devemos compreender ela. E todos nós devemos investir, cooperar com Deus. Tenho certeza que eu não estou esvaziando esse tema. Tenho certeza que muito mais nós podemos falar sobre ele. Mas tenho certeza que desperta no coração de todos vocês o suficiente para que nós tenhamos parte ativa nisso. Tanto de um lado, para bloquear coisas, como de outro, para fomentar coisas. Para a glória de Deus. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, para a gente orar juntos. São 12 horas e 10 minutos. Nós estamos conversando aqui há 1h30 mais ou menos. Mas não está tarde, né? A nossa tarde é livre para almoçar, recriar por aí. Só tem uma coisa que nós vamos fazer juntos. Presta atenção aqui, tá? Às 4 horas da tarde, nós vamos nos encontrar aqui para poder despedir os irmãos. Eu não queria que cada um fosse saindo e de repente foi todo mundo. Então, às 4 horas da tarde, nós vamos juntar. Pode ser até debaixo da árvore, mas nós vamos juntar e vamos cear juntos. Ceamos, nos abençoamos e aí ficamos na liberdade de sair e quem quiser ficar mais fica. Tá certo? Então, de agora até esse horário, vamos ficar bastante à vontade. Todos os quartos aqui estão livres, você pode até armar uma rede e descansar. A piscina lá em cima está livre, só não pode ir para lá uma multidão, mas pode sair daqui um grupinho e ir lá e refrescar um pouco. A lagoa está sempre aberta. Eu gosto de dizer sempre que é uma lagoa profunda, tá? É profunda mesmo. Nos 5 primeiros metros já vai lhe cobrir. Então, se não sabe nadar, não se arrisca, né? Ok. E daqui para frente vou dar liberdade aí, vamos dar liberdade às irmãs de organizar o almoço que vai ser usado aqui, tá? Tem poucas mesas, mas dá para acolher todo mundo. Inclusive tem 3 mesas grandes lá em cima. E se houverem heróis, pode ir lá pegar. Vou deixar isso com a logística, né? Para a gente não misturar as equipes. Amém. Nosso Deus e Pai, nós não nos atrevemos na carne a falar das coisas santas da Tua Palavra, mas sempre em dependência do Teu Espírito Santo, Deus. E debaixo, Senhor, do julgamento do Espírito dos profetas que há entre nós. Pedindo, Senhor, que a Tua Palavra ela seja transformadora em nossos corações. Que a Tua Palavra seja educadora. Que ela venha nos educando para a vida eterna, Deus. Que isso possa ser igual àquela palavra antiga dos nossos pais, que dizia algo simples e rapidamente nós incorporávamos
a nossa maneira de ser e de fazer as coisas. Obediência, submissão, respeito. Que toda dúvida, Senhor, na direção da Tua palavra, que nós levemos ao Teu Espírito Santo. Que oremos, Senhor, e busquemos no Senhor Tua resposta. Porque creio, Senhor, que há um só Espírito. E esse Espírito é quem nos ensina todas as coisas. Derrama sobre nós, ó Deus, mais e mais. Que possamos crescer em unidade de fé. Que todos possamos crescer até a estatura de homem perfeito, até as condições de mestre, pelo tempo decorrido, e que possamos ser bênção no meio do Teu corpo, ajudando uns aos outros. Nos guarda de todo mal, nos livra de todo mal, principalmente do mal do nosso coração, do nosso eu, da nossa carne. Nos faz sujeito a Cristo no Espírito antes de tudo. Oramos por o restante desse dia, todas as coisas que temos que fazer ainda. Que o Senhor nos dê um bom tempo aqui, ó Deus. E a descontração junto com a família, aproveitando essas horas para ficar aqui, ó Pai, nesse lugar bem guardado. Obrigado em nome de Jesus. Amém.